Olá pessoal, me chamo Alan Dalen, sou professor da Bincursos. Vamos para mais uma aula do nosso curso de Estruturas Metálicas, mas antes de começar a aula de hoje, peço a você que considera nossos conteúdos importantes e realmente quer nos incentivar a elaborar mais vídeos como esse, que primeiramente dê um like nesse aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações para você ficar por dentro da metodologia BIM. Tá? Nós vamos falar sobre a história, depois sobre o processo de fabricação. Essas aulas vão cair constantemente no e-mail de vocês, nunca vão acabar, a não ser que o professor vá embora daqui, tá? Mas eu vou ficar lançando constantemente aulas novas, não só dessas como de outras disciplinas. Mas sempre tem alguém, né, que vem cutucar, tá, dentro da plataforma, falar, fazer algum tipo de questionamento, tá, que não é somável. Tá? Então você que faz esse tipo de questionamento, você pode seguir para outra plataforma. Todo mundo aqui está aprendendo. Se você é expert, você pode criar um canal. O YouTube ele não cobra para criar canal. Pelo contrário, ele paga para você ter o seu canal lá. Tá? E se for bem visível. Tá? Outra coisa, você também pode fazer seu mestrado e seu doutorado sem problema. Tem várias instituições federais aqui. Mas eu, como eu estou ensinando, os meus alunos estão aprendendo, a gente vai na manha, tá bom? E vocês vão anotando aí. Tá? Quem quiser já ir para o cálculo, mais à frente a gente vai lançar o cálculo. Mas essas duas aulas aqui é importante para quem está fazendo a dissertação e trabalhos de aula, entre outros, tá? Que precisa dessas anotações. O primeiro material siderúrgico, olha aí, um macete bacana. Ó, foi empregado na construção, tá, de ferro, foi feito em ferro fundido em 1780 e 1820, onde construíram uma ponte em arco ou treliçado com elementos de ferro fundido trabalhando a compressão. Obviamente, sem arco, né, e a compressão. Muito show a ideia. Foi o que nós falamos, ferro fundido bem resistente, né, resiste bem à compressão por causa do teor de carbono dele. Tá? Porém, a maleabilidade dele dá uma caída. Tá? A primeira ponte também foi a ponte Coalbrookdale, sobre o rio Severn, na Inglaterra. Trata-se de um arco com vão de 30 metros, construído em 1779. Show, foi o mesmo período, né? Então, provavelmente é a mesma ponte. No Brasil, a ponte sobre o rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, como mostra a figura, foi inaugurada em 1857. Os vãos de 30 metros são vencidos por arcos atirantados, sendo os arcos constituídos de peças de ferro fundido, montadas por encaixe, tá? O tirante em ferro forjado. Olha aí, ó, esse é o modelo de ponte. Mais à frente também vou falar um pouco sobre a ponte, ainda sobre a história do Brasil, sobre o rio Niterói, tá? Então o que acontece? Aqui, ó, o ferro forjado ele foi utilizado em fins do século XVIII em corrente de barra, formando os elementos importantes das pontes suspensas. Um exemplo notável de emprego de barra de ferro forjado foi a ponte suspensa de Menai, no país de Galles, construída em 1819 a 1826. Caraca, o vão de 175 metros, que show, hein? Devido à boa resistência à corrosão desse material, tá? Várias obras desse tipo até hoje encontram-se em perfeito estado. Bacana. Vou anotando aí, tá? Em meados do século XIX, declinou-se o uso do ferro fundido em favor do ferro forjado, que oferecia maior segurança. As obras mais importantes, construídas entre 1850 a 1880, foram pontes ferroviárias em treliças de ferro forjado. Que show! Entretanto, o grande número de acidentes com estas obras tornou-se, né, a patente necessidade de estudos de maior profundidade, maior aprofundamento técnico, né, para melhorar essas características. Aí veio o nosso amigo aqui, deixa eu verificar se eu maximizei alguma. Não deixei de maximizar nada. Então vem aqui o nosso amigo aço. Tá? O material já era conhecido desde a antiguidade, né? Não estava a uso, tá? Porém não estava também disponível, né, a preço competitivo por falta de processo de fabricação. Não tinha, né, uma grande escala de fabricação. Aí veio o inglês Henry Bessemer e inventou em 1856 um forno que permitiu a produção do aço em larga escala. Essa larga escala que é a sacada, né? Por isso que não foi substituído até hoje, a partir da década de 1860 e 70. Em 1864, os irmãos Martin, tá, desenvolveram um outro tipo de forno de maior capacidade ainda. Que show! Tá? Essa década aí foi fantástica.
Desde então, o aço rapidamente substituiu o ferro fundido, já foi, e o ferro forjado na indústria da construção. Tá? O processo Siemens-Martin, que foi o nome dele, dedicado a ele, né, apareceu em 1864. Por volta de 1880, foram introduzidos os laminadores para barra, que é o processo que nós vamos falar mais à frente. Tá? Duas obras típicas dessa época estão mostradas nessa figura aqui, ó. O viaduto de Carabit, tá? Cadê? No sul da França, a ponte em arco biarticulado com 165 metros de vão, construída por J. Eiffel em 1884, e a estação ferroviária de Quai d'Orsay, em Paris, inaugurada em 1900. Está aqui, ó. Beleza, o viaduto, tá? E a estação ferroviária, tá? A ponte Firth of Forth, na Escócia, foi construída em 1890, com seus 521 metros de vão, tá? Recorde mundial da época. Mas a arquitetura dela também é bem ousada, muito show aqui, ó, 1.5, tá? Beleza, anotando, falando sobre o Brasil, a ponte sobre o Rio Niterói, o modelo da ponte, tá? Então nós temos aqui a seção longitudinal dela, o maior vão de 300 metros, né, o comprimento total do tabuleiro, né, do acesso principal, tá dando aqui 848 metros, mais um pouquinho. Aqui a seção, isso aqui não é variação de seção não, tá, pessoal? Ele mostra aqui a seção maior, né? Então esse aqui é do vão de 300 e depois o intermediário, porque aqui é mais ou menos como se fosse um corte aqui, ó, no caixão maior, depois como se ela fosse reduzindo por uma seção menor, tá bom? Mas não significa que tem essa variação de seção não, é só para ilustrar, tá? Seção transversal. E aqui o modelo da ponte, que bacana, né? Olha aí, ó, o formato da seção. Esse aqui, todo em estrutura metálica, tá? Sem delongas, tá? Na próxima aula nós vamos fixar um pouco sobre o processo de fabricação. Espero que vocês gostem, tá? A história é importante, a fabricação também. Então, até mais. Valeu!